Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero falar com vocês sobre astrologia, falar sobre os principais pontos da semana, né, o que a gente pode ter alguma ajudinha do céu, o que a gente tem que ficar um pouco mais atento, né, para não ter muitos problemas, né? E essa semana eu achei interessante trazer aqui para vocês. Eu tenho falado para vocês, né, a importância dos signos fixos, né, no sentido de trazer uma forma diferente de encarar, né, e de vivenciar nossa força de vontade. Esse ano a gente tem muitas tensões ligadas aos signos fixos, né? A gente tem Saturno em Aquário, tem o Urano em Touro, né? E toda vez que passa algum planeta em Leão ou Escorpião, acaba gerando tensões maiores ali, né? Algumas já aconteceram, outras vão acontecer, né? Durante o ano. A gente acabou de viver uma tensão muito grande com a presença. A gente teve ali a oposição de Marte para Saturno, né? Saturno em Leão, depois a Vênus chegou, depois teve uma semana um pouco mais calma, a semana passada, onde essa Vênus e esse Marte fizeram uma conjunção em Leão, né? Mas sempre levando, sempre trazendo o conceito aí, né? A dualidade, né? Entre Aquário e Leão. E eu queria falar para vocês sobre os signos fixos, né? E também explicar um pouco sobre dualidade, né? Eu trouxe aqui o mapa de um grande pesquisador, né? Um cara que eu estudo muito, né? Carl Gustav Jung, que ele era contemporâneo do Freud, né? O Jung é um dos alicerces da psicologia, mas ele era contemporâneo de um grande outro alicerce que era Freud, né? Freud seguia uma linha mais voltada para o entendimento né, dos nossos traumas emocionais, né? E aí ele entendia todo esse conceito, mas ele meio que introduziu, né, o conceito de espiritualidade, né, se a gente pode dizer assim, talvez um cientista fique bravo comigo, mas de certa forma Jung introduziu um pouco da espiritualidade, né, dentro da psicologia, dentro da ciência psicologia, né, quando ele tem vários conceitos, mas eu vou falar sobre dois, né? O conceito, né, do arquétipo, né, que é um conceito que eu repito muito essa palavra arquétipo, mas podia falar signo, né? A palavra signo também significa, é como se pudesse também significar arquétipo, né? Mas é algo, né, uma imagem, né, que traz uma essência de algo, né? Signo significa isso, símbolo significa isso, né? Então, Jung, ele estudou muito, né, o conceito de arquétipo. E vocês podem ver, tem um filme chamado Nise, O Coração da Loucura, que é um filme com a Glória Pires, né, um filme de uma psicóloga do Brasil, né, que criou ali dentro de um sanatório, né, deixava ali aqueles que estavam internados fazer pinturas, né, em certo momento ela, né, trocou cartas, né, e teve um certo contato ali com Jung. Então, dentro daquilo que ela fazia, tinha uma conexão com o que Jung fazia, né, explicando que aquelas imagens eram arquétipos, né, daquilo que está acima do nosso consciente, né, que Jung chama de self. Então, se a gente fosse pegar dentro do que Jung estudou, temos o nosso ego,
né, e o ego é parte, né, de algo maior, né, que é a self. É a mesma coisa que eu dizer que a minha consciência, né, como Edmar, ela é parcial, mas existiu uma consciência, né, maior, né, que dentro da espiritualidade a gente chama de Deus interno, eu superior, que, né, onde eu me encontro inserido, né? Se eu sou capaz de me conectar a isso, só a minha competência vai dizer se eu sou capaz ou não de me conectar com essa essência ou não, né? Então, por isso que, na minha visão, Jung traz a espiritualidade para dentro, né, da psicologia, quando ele cria o conceito de self, né, de ego e de self. É o ego como o eu, né, divisível, né, e self como aquilo que está além do ego, né, aquele espaço onde o ego está inserido. Isso também tem muito a ver com o mentalismo, né? Só existe uma mente, né? O resto é mental, né? Então, só existe uma mente, né? A gente pode falar que é o criador, e o resto são veículos que o criador usa, né? São mentais que o criador usa para poder se manifestar. Mas, né, eu queria trazer esse conceito, né, o conceito de arquétipo, né, e o conceito, né, de self, né, explicar que essa self, ela é a forma que a ciência entende a espiritualidade, mesmo que Jung não tenha conduzido esse assunto dessa forma, porque acho que não era a visão dele era trazer subsídios, né, para a gente poder entender a nossa própria. A gente pode pensar que a gente pode esquecer que a psicologia trata, né, das nossas doenças mentais, né, dos nossos problemas, dos conflitos, né? Então, Jung ele foi por esse caminho para tratar os seus pacientes, né, que tinham problemas ali psicológicos. Tanto é muito interessante esse filme Nise, No Coração da Loucura, né? A gente vê como isso foi usado, né, para tratar as pessoas ali, os pacientes, né, as pessoas que precisavam de ajuda. E outra coisa, por que eu trouxe o mapa dele, né? O mapa dele eu trouxe aqui para falar de uma coisa bastante interessante, né, que eu venho falando, né, e que essa capacidade, né, dos signos fixos tem de fazer coisas, né, usar o poder da vontade e fazer coisas, né, que estão acima, né, do normal, acima do que as pessoas comuns procuram, as pessoas comuns fazem, né? Então, vocês podem ver aqui, Jung tinha ascendente em Aquário, né, oposto a um Sol em Leão, né, e os dois conectados com Netuno em Touro, né, a Lua também em Touro. Então, tanto mostra que o poder psicológico, né, de Touro também. E uma coisa interessante isso porque vai cair bem naquela questão da dualidade, né, que eu falei para vocês. Vocês podem ver aqui na astrologia que tudo funciona como eixos, né? Então você tem o eixo aqui de Leão e Aquário, que fala né, do meu poder pessoal, da minha criatividade pessoal e da minha criatividade do grupo, o Aquário, né? E aqui você tem o signo de Touro, né, falando daquilo que eu sou capaz de produzir, aquilo que eu tenho, versus aquilo que eu tenho em conjunto ou o que eu expurgo, né, ou aquilo que eu preciso transformar, né, no coletivo, né? Então, vocês podem ver que está totalmente ligado aqui com o mapa de Jung,
né? Jung tem uma lua aqui em Touro, né, que traz o poder das emoções aqui. A casa 10 dele é Escorpião, então o sucesso profissional dele foi estudar a psique humana, foi estudar o emocional humano, né? E aí vocês podem ver que aquela quadratura T, né, que a gente fala que é formado com a passagem de algum planeta em Escorpião ou em Leão, né? Ele tem no mapa dele a quadratura T aqui, ó, o ascendente, né, em quadratura com Netuno, também Netuno falando, né, das profundezas da nossa consciência, né? Esse próprio Netuno em quadratura com o Sol aqui, né? Também falando sobre essas iniciativas na busca do inconsciente, na busca daquilo que está oculto, né? É como se ele tivesse um impulso em busca disso, né? E tudo isso aqui no signo de Touro, que é um signo com uma capacidade psicológica muito grande, né? E chegando aqui numa expressão aqui, né, em Escorpião, que é um signo que já fala do nosso lado emocional, já fala do nosso mundo emocional. O que é interessante aqui também mostrar, né, que além da dualidade aqui de Escorpião e de Touro, eu tenho uma dualidade que o Sol está oposto ao ascendente, né? Então é como se ele fosse capaz de ser o ascendente dele, né? E que ao mesmo tempo que ele precisa de um reconhecimento, essa procura por reconhecimento aqui o Sol em Leão, ela também ela recebe um apoio, né? Ela recebe uma contrapartida desse Sol aqui em Leão. Então, é como se ele tivesse que ser as duas coisas, né? Tanto o leonino como o aquariano, né? Se fosse uma pessoa um pouco mais resistente a mudanças, né? Talvez teria grandes embates, né? Na tentativa de manter o velho, né? Mas era uma pessoa com bastante energia aquariana, né, capaz de pensar diferente, de sentir diferente, de olhar vários pontos de vista, né? Então ele conseguiu fazer esse trabalho tão grande de desenvolver a psicologia num nível, na minha visão, um nível um pouco mais superior do que Freud, não não desmerecendo o trabalho de Freud, que assim como, né, para existir um Einstein precisa existir um Newton, né? Para existir um Jung, né? Com certeza precisava existir Freud. Então aqui eu já vou passar aqui para a Lua cheia em Aquário, que vai acontecer sexta-feira, né? Então duas coisas, né, se percebem aqui. Os eixos muito fortes, né? A dualidade muito forte. Então você tem o Sol aqui, toda a Lua cheia, essa dualidade acontece, porque a Lua cheia é uma posição de Sol e de Lua, né? Mas aqui é um Sol em Leão, né? Sol rege o signo de Leão, e uma Lua em Aquário, né? Que está no meio de duas energias aqui que são um pouco mais pesadas, né? O próprio Plutão aqui em Capricórnio, que, como eu falei semana passada, é aquele poder, né? Poder estrutural, né? Que tenta manter o controle, que tenta manter as coisas do jeito que estão, né? Inclusive o Sol, essa semana que passou, fez uma oposição aqui com esse poder aqui, né? Então espero que vocês não tenham tido problemas com autoritarismo e autoridades, mas era uma coisa que podia acontecer, né?
Então ela está aqui, a Lua está no meio aqui entre esse Plutão e entre Saturno aqui, né? E com o passar dos dias, esse Sol também vai fazer uma posição para esse Saturno, né? Então também vai falar de problemas com o meu poder pessoal, a minha expressão pessoal, versus o poder do coletivo, versus as necessidades do coletivo, que são questões que eu já vinha falando, né, bastante durante esse mês, até para trazer subsídio para vocês entenderem a importância ali da conjunção de Marte com Vênus em Leão, né? Mas agora a questão é a gente transpor as tensões no sentido, as tensões elas acontecerão, né? Elas tendem a ser um pouco mais graves, né? No sentido de que são energias que são lados opostos que estão fortes. Por exemplo, o Sol está forte em Leão, porque ele rege Leão. Saturno está forte, porque Saturno rege Aquário, né? A Lua vai passar no meio desses dois titanos aqui, desses dois gigantes aqui, né? E como a Lua fala das nossas emoções, né? O conselho que eu dou para vocês é que vocês, por dois motivos, a gente tem uma tendência, né, essa semana, de um pouco esquecer da autoestima que a gente ganhou até aqui, né, com a presença ali de Vênus e de Marte em Leão. Uma, porque a gente vai ter essa lua aqui em Aquário, meio que impondo que a gente, né, cuide do coletivo, trabalhe pelo coletivo, né? Então, as nossas questões relacionadas ao nosso próprio poder pessoal, nosso próprio autoestima, fica em segundo plano. E o outro motivo é porque a Vênus entra aqui a Vênus entra aqui em Virgem, né? E como eu falei semana passada, Virgem é um signo voltado, né, a, a ser perfeito, né? O aprimoramento das coisas, né? Então, e infelizmente essa Vênus em Virgem, a Vênus rege Peixes, né? E então a Vênus, como quando está em Peixes, ela está, né, exaltada. Então os valores, né, de amor, amor pelo coletivo, amor de compaixão, de romantismo, quando a Vênus está em Peixes, tudo isso fica fortificado. Mas quando ela entra no signo que está oposto, né, à sua exaltação, aí ela tende a ficar um pouco mais crítica, né, a não conseguir desenvolver a capacidade venusiana, né, de receptividade. Então, existe uma tendência a ficar crítico, né? Quando eu critico com os outros, porque você pode criticar os outros, mas é depender se a pessoa vai aceitar a sua crítica ou não, né? A pessoa pode ter uma autoestima ali que a sua crítica pode ajudar ou não. Mas o que me preocupa aqui é mais a crítica com si mesmo, né? A crítica com si mesmo, ela é bem cruel, né? E muitas vezes a pessoa precisa até de ajuda psicológica para resolver, né? Então, cuidado com essa Vênus aqui, né, entrando essa semana, ela entra acho que no dia 21, quarta-feira, entrando aqui no signo de Virgem, né, vai trazer uma baita de uma capacidade para a gente trabalhar, né, pensar em métodos, resolver problemas, ganhar dinheiro, tudo que estava voltado ao trabalho, né, a rotina, trabalho, cuidar dos animais. Virgem também tem uma conexão com pets, né, com animais domésticos. Então, tudo isso vai ajudar. A Vênus vai ajudar. A Vênus sempre, Vênus e Júpiter
eles são os considerados grandes benéficos, né? O grande benéfico Júpiter e o pequeno benéfico Vênus. Então, a Vênus vai ajudar em todos esses assuntos, né? Mas me preocupa a questão da autoestima, né? A gente ser crítico de si mesmo, né? Melhorar, se aprimorar é sempre bom, mas trazer esse lado da crítica, ela é bem negativo, né, na vida pessoal de cada um. E outra coisa que também tá relacionado a isso, né, é o Marte próximo aqui, né. Esse Marte vai fazer, também vai entrar em Virgem aqui nos próximos dias, e aí as críticas, elas podem, se não me engano, no dia 29, né, não é nessa, na outra semana, mas ele também vai entrar em Virgem, então essas críticas, elas podem se tornar agressivas, a gente pode se tornar agressivo com o que a gente fala, né, a forma que a gente fala, até esses dias, Marte em Leão estava nos motivando a se movimentar, a fazer exercício, a ter bom humor, ter uma boa, talvez trazer um ar jovial, né, para o nosso jeito de se manifestar, mas quando esse Marte entrar aqui em Virgem, do lado negativo vai ser a crítica, né? Vamos estar bem mais críticos em relação ao trabalho dos outros, né? Em relação ao nosso trabalho também. Vamos ter muita força para o trabalho, muita energia para trabalhar, né? Esse é o lado positivo. A gente vai ter muita energia à disposição para trabalhar, né? Para quem trabalha com algo bem mais técnico, que tem algum, talvez tenha um método específico, um jeito certo de se fazer, essas questões, elas ficam bastante evidentes, né? E, por exemplo, engenharia elétrica, se fala muito da engenharia ambiental, hoje em dia está muito forte. Então, mas de qualquer trabalho, né, que precise se usar método e técnica, vai ser beneficiado. A gente for pensar no lado positivo. Do lado negativo, a crítica, né, e a competitividade no trabalho, né? Então, vamos só nos policiar, né, para ficarmos distantes do negativo, né? E uma outra oposição que se forma aqui, que é também importante se dizer, é a oposição aqui de Vênus para Júpiter. Júpiter está aqui, está retrógrado, está assim, fazendo os últimos momentos aqui em Peixes. Esse Júpiter volta para Aquário essa semana, né? Mas a Vênus oposta, são os dois grandes benéficos, né? Disse para vocês, a Vênus oposta a Júpiter, né? Vai deixar a gente com um olhar muito gastador, né? Tomar cuidado com gastar dinheiro, né? Pensar 2, 3 vezes, né? Quando for fazer uma compra ou quando for fazer algo que muito focado no prazer, né? Por exemplo, comer, né? A gente vai ter um impulso para comer aqui muito forte, né? Tanto por Vênus, Vênus já rege o prazer, né? O prazer da gula, né? De comer bem, né? Então a gente, quando tem isso controlado, a gente come bem, né? Do jeito certo. Mas com essa oposição aqui com Júpiter, a gente pode comer muito mais do que a gente deve, muito mais do que a gente pode, e, né, e gastar muito dinheiro também, né? Então, tomar cuidado com isso.
Então, vocês veem que são essas oposições que se formam, né? A oposição aqui dos dois aqui, Vênus e Marte, vai ficar muito evidente aqui com Júpiter, e as oposições aqui do Sol, né, para a Lua cheia. Então, a Lua em Aquário é uma Lua mais racional, né? É uma Lua com uma capacidade criativa grande também, mas é uma Lua mais racional, mais voltada para o grupo e menos para o pessoal, né? Então, aquelas questões deixar a nossa autoestima de lado podem surgir, né? Ou aquelas críticas relacionadas a nosso modo de expressão, né? De certa forma, o coletivo impõe um padrão, né? E talvez quem siga um caminho mais pessoal, né, sinta essa pressão, né, de ter que atender o padrão do coletivo, né? Por isso que eu mostrei também esse mapa do Yang, porque vocês podem ver que é uma tensão, por como ele conseguiu resolver essa tensão dentro da vida dele, né? Uma pessoa que fez grandes realizações, né? É bem aquilo que eu venho dizendo para vocês. Planetas em signos fixos, eles trazem essa capacidade para as pessoas realmente fazer aquilo que poucas fazem, né? Fazer aquilo que muitos falam que é impossível, a pessoa vai lá e faz. Então, o Sol em Leão, oposto ali a Aquário, ele, um ascendente a Aquário, né? Uma pessoa tinha a cabeça aberta, que tinha uma certa racionalidade também, né? Para encarar aquilo que para muitos era só misticismo, né? Só esoterismo, né? Magia, astrologia, tudo, por todas essas vertentes. Jung gastou um certo tempo, estudou, né? Até aquele conceito, né? O conceito da jornada do herói, ele estudou bastante também, né? Todos esses conceitos para chegar no conceito de arquétipo, né? E também com isso chegar no conceito de self, né? Então realmente estava muito acima do seu tempo, né? Muito além do seu tempo, né? Então por isso que ele conseguiu fazer essas grandes realizações, né? Então isso mostra, né, que quando a gente consegue equilibrar os pratos da balança, né? Quando a gente consegue pegar toda essa criatividade do Sol em Leão com a vontade de comunicar e de compartilhar de Aquário, muito pode ser feito, né? Então, foi mais nessa intenção que eu trouxe esses mapas para vocês, né? Agora eu vou mostrar os mapas da semana. Todos vão ser meio que derivados desse, mas vou mostrar. Então, esse aqui é o mapa de ontem, só para mostrar a Lua aqui no começo de Escorpião, né? Ela continua em Escorpião no dia de hoje e ela forma, né, aquela quadratura T, né? Aqui a Lua em Escorpião, Marte em Aquário, Urano em Touro. Acho que você deve estar cansado de ouvir falar sobre esses dois, esse Saturno em Aquário e esse Urano em Touro, mas eles vão ficar aí por um bom tempo ainda. Então, essa quadratura T, ela é formada, então, tensão psicológica, Escorpião, sobre, né, essa capacidade de pensar coletivamente, né, versus essa necessidade de
de ser criativo no trabalho, nas ações, né? Então, também, né, quando a gente pensa no eixo escorpião-touro, né, aquilo que eu produzo, que eu tenho, né, versus aquilo que o outro produz e que o coletivo tem, né? Então, também essas questões são formadas. Aqui vocês veem a Lua aqui, uma coisa que ajuda a Lua aqui nesses graus, ela faz um bom aspecto com Mercúrio em Câncer, que ajuda nas comunicações, boas comunicações, né? Esse Mercúrio também está fazendo um trígono aqui para Urano, né? Mas a tensão continua. Aí a segunda-feira, a Lua entra em Sagitário e faz uma quadratura T aqui para agora tensionando aqui o Júpiter em Peixes e a Vênus que está em Virgem, né? Então aqui isso aqui já traz um clima, né, uma segunda-feira, um dia um pouco estranho para isso, mas traz um clima festivo, um clima de comemoração, um dia talvez que não tenha muito esse foco, né, uma segunda-feira, mas traz um tom um tom comemorativo com um dia, né, e e vai já acionar aquelas questões que eu falei para vocês de comer demais, né, beber demais, e aí pode pegar essa questão de festiva, né, e usar isso até como motivo, né? Então, cuidado aí na segunda-feira com isso. É um dia que a gente pensa pouco nisso, né, em comemorações, mas tá aí, a Lua entra em Sagitário, em quadratura com esses dois benéficos aqui, querendo festejar, né? Se ela achar alguma forma de realizar isso, com certeza te vai gastar muito dinheiro, vai beber demais, comer demais, né? Então, vai esquecer a, o autocontrole, né? Terça-feira, a Lua ainda aqui em Sagitário, faz um bom aspecto aqui para Saturno, um bom aspecto que fala aqui na minha visão, distribuição de conhecimento, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei de Sagitário. Sagitário representa alguém que tenta transformar conhecimento em sabedoria, né? Então, aqui eu falei tenta porque senão o sagitariano ele tem uma grande iniciativa nesse sentido, né? Talvez com o passar do tempo ele alcance a sabedoria que ele quer alcançar, né? Então não é todo sagitariano que é sábio, mas existe uma busca por isso, né? Uma busca por algo maior, por um conhecimento maior, né? Então esse sextil aqui fala que isso pode ser distribuído, né? Que faz um bom aspecto aqui para Saturno. Esse Mercúrio aqui também vai ficar cada vez ficando mais positivo aqui em relação ao Urano, também traz comunicações que tragam um pouco mais de conforto emocional, um pouco mais de esperança, um pouco mais de talvez um jeito mais carinhoso, né, mais afetuoso de se comunicar. Isso eu já falei bastante, né, com a passagem do Sol aqui em Câncer. Mercúrio vai fazendo o mesmo caminho, né, e vai trazendo essas questões à tona. Mercúrio fala do nosso racional e do nosso jeito de comunicar, então tem tudo a ver com isso. Aqui é quarta-feira, dia 21,
A Lua, no finalzinho aqui de Sagitário, vai entrar em Capricórnio. Em Capricórnio vai fazer um bom aspecto para Vênus aqui, né, e vai fazer para Júpiter. Júpiter, esse dia está querendo passar, já está quase passando para Aquário, mas é um bom aspecto que fala de a capacidade de planejar, né, e de executar aquilo que né, que eu planejei, praticidade, é, capacidade técnica, tudo isso muito bem desenvolvido aqui, né, com essa lua em Capricórnio e a Vênus em Virgem. A gente tem que lembrar que os signos de terra, eles são signos mais pés no chão, né, mais assim, menos emotivos, né, então já fica bem nítido que a gente não tem uma abertura emocional muito grande, mas a gente tem uma capacidade aumentada de concentração, de habilidade técnica, né? Então, o Júpiter aqui no fim, assim, saindo de Peixes, né? Ajuda nesse sentido da compaixão, né? Do se importar com o outro, mas as coisas aqui são mais pelo sentido da eficiência, né? Da competência, né? Do que pelo sentimento, né? E aí, a quinta-feira, a Lua está chegando próxima aqui de Plutão, né? A Lua faz um aspecto aqui para... Ela se distancia daquele trígono com Vênus, mas faz um trígono para Urano, que fala da mesma capacidade, né, aqui com um pouco mais, induzindo um pouco mais de criatividade, né, aquele pense, tente, faça diferente, né, mas logo em seguida a Lua vai passar aqui em cima de Plutão, né, e aí que isso vai acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira já aconteceu, então entre a quinta e a sexta-feira a Lua vai passar sobre esse Plutão aqui, que está fazendo oposição para Mercúrio. Mercúrio já caminhou um pouco aqui, ao mesmo tempo que ele tem traz assim um clima mais, um motivo mais compassivo, né, mais afetuoso, fazendo um bom aspecto para Netuno aqui em Peixes. Já traz o peso das críticas, né, em oposição com esse Plutão aqui em Capricórnio. Crítica do coletivo, né, aquilo que eu falei para vocês, o poder pessoal. Quando era o Sol, era o poder pessoal versus o poder do coletivo, né? Então, por isso que eu falei para vocês que podia ter problemas com autoridade, né, ou com autoritarismo. Mas aqui, Mercúrio vai trazer essa questão, né, da autoridade, né, mas as pessoas podem se sentir coagidas com comunicações, né, tipo daquela comunicação a partir de hoje todo mundo vai ter que usar uniforme no trabalho, né? Então é uma coisa que é imposta, né, e as pessoas, né, têm que aceitar, ou as pessoas reclamando, né, se comunicando, falando sobre coisas que são impostas, né, e a Lua aqui muito próxima aqui, né, desse Plutão aqui também alimenta esse clima um pouco de disputa aí, né, um pouco de contrariedade. Então aqui é difícil fazer essa combinação, né? Tem uma dualidade que é difícil de se neutralizar, né? As energias são bem difíceis de serem integradas, né? E a Lua está aqui a passos aqui de entrar em Aquário e fazer
a lua cheia aqui em oposição a Leão. Idade pessoal versus, né, a criatividade e a coletividade, né, do grupo. Então, de que forma a gente consegue mediar isso, de que forma a gente consegue ser criativo e de que forma a gente consegue ser alguém que consegue compartilhar aquilo que sabe, que consegue pensar de uma forma mais moderna, uma forma mais voltada para a troca, para a partilha, né? De que forma eu consigo fazer isso, né? Então, são as questões que vão acontecer na lua cheia. E não posso esquecer de falar que a gente vai ter 2 luas cheias em Aquário, né? Lá no finalzinho do mês, dia 31, a gente vai ter que vocês veem que ela acontece com o Sol aqui no grau 1 de Leão, né? Então, aqui no finalzinho aqui de Leão vai acontecer, quando o Sol estiver aqui no finalzinho de Leão, vai acontecer outra lua cheia em Aquário, né? Então, esse Júpiter que está voltando, tá voltando para Aquário também essa semana ainda, retorna para Aquário. Então, essa capacidade aquariana, essa capacidade de partilha, de compartilhar, né, de vender, né, o produto, né, de forma coletiva, né, então tudo entra rede social, entra vendas, marketing, tudo que a gente também pensa no sentido de produção tecnológica, de produção futurística. Então a gente tem energia bastante aqui, né, à disposição esse segunda quinzena aqui de julho, né? A gente só não pode esquecer daquelas lições, né? Parece que o céu faz as coisas de propósito, né? A gente não pode esquecer das lições sobre o leão, né? E como né? Não dá nem para esquecer, né? Porque o sol vai passar em leão, então, mas como esse eu criativo pode ser pode ajudar, né, essa coletividade, né? Como a criatividade de cada um pode acrescentar no grupo, né? Então é importante, extremamente importante que a gente entenda isso. A gente vai ter aqui de novo Júpiter voltando para Aquário, ou seja, trazendo, né, uma grande crescimento do próprio arquétipo de Aquário, né? Essa lua cheia em Aquário que acontece essa semana e depois uma outra lua cheia que vai acontecer daqui um mês depois do dia 23, né? Então, a gente possa refletir sobre isso, né? Pegar tudo aquilo que a gente falou sobre Leão, né? E tudo isso que a gente usa na nossa vida pessoal possa acrescentar às necessidades do grupo, né? Aí, ao sábado, a Lua faz uma conjunção com Saturno aqui. Aí, não sei se vocês se lembram, mas sempre que a Lua faz conjunção com Saturno, a gente fica trabalha de uma forma mais concentrada, de uma forma mais racional, mas também fica um pouco mais frio, mais pragmático, mais com um certo pessimismo, né? O pessimismo é entendido, tudo bem, mas tomemos cuidado aqui com o pessimismo exagerado, né? Também é uma outra coisa que fortalece a crítica, né? Então, tomemos também cuidado com a crítica. E no domingo, a Lua se junta aqui com Júpiter, oposto a Vênus, oposto a Marte. O problema principal é Vênus, é aquela
aquele clima de, né, aquele clima que eu falei para vocês, cuidado com gasto de dinheiro, gasto de recurso, cuidado com comer demais, beber demais, né? Tudo aquilo que eu uma certa euforia, né, de ter a diversão, de querer me divertir, pode me causar ali algum problema, né? Como eu falei para vocês, ou comer demais, beber demais, gastar dinheiro demais. Então, acho que esse é o que fala essa semana aí. Então é isso, pessoal. Eu desejo uma boa semana para vocês. Tem que dar meus recados aqui. Se você quer fazer semana pastoral comigo, me manda uma mensagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Me diz o que você quer que eu melhore. De uma forma geral, se a gente para pensar sobre esse conceito de dualidade, né? Não como toda oposição ela é negativa, toda oposição gera um conflito, a gente consegue passar essa semana numa boa. Agora, se a gente tender a escolher lados, né? Então a gente vai, mostrei para vocês que existem muitas tensões aí, né? Principalmente entre o eu pessoal, né, e o eu coletivo, né, que vai cair naquilo que eu falei bastante sobre usar o arquétipo de leão da melhor forma possível, né, para o bem, né, do signo de Aquário. Então, é isso. Uma boa semana para vocês. Tchau.